Quero começar por agradecer muito a vossa presença aqui e para vos contar o meu processo quando comecei a pensar o que é que eu vos queria dizer hoje. O que é que eu tinha para vos dizer sobre esta candidatura, sobre este processo, sobre estas pessoas. E lembrei-me, ou achei que o mais simples talvez fosse responder a 3 perguntas. Quem é que somos? O que é que nos une? E o que é que propomos? E quando comecei a pensar em quem é que somos, fui ver a lista, olhar os nomes que tinham constituído esta lista e encontrei entre nós precários, a trabalhar em call centers por 500 euros. Encontrei entre nós jovens que sabem que o futuro muito provavelmente será fora do país. Encontrei entre nós reformados que viram as suas reformas hipotecadas por políticas de austeridade. Encontrei entre nós pessoas que se debatem e batem com dificuldades de mobilidade porque possuem uma deficiência e não têm políticas que permitam combater a deficiência que têm para ter uma vida digna. Encontrei entre nós imigrantes que deram tudo por esta terra, mas a quem esta terra ainda não dá todos os direitos que devem ter. Encontrei entre nós desempregados que passam pela humilhação de todos os 15 dias ter que ir a um centro de emprego, mostrar que não fugiram, como se fossem criminosos e não pessoas que não conseguem ter um trabalho, porque o governo lhes tirou o direito ao trabalho. E quando comecei a pensar em tudo isto, em tudo aquilo que faz cada pessoa desta lista do Bloco de Esquerda, comecei a pensar, nós somos banais. Nós somos parte da maioria. Aquilo que nos distingue, que nos qualifica para estar aqui, é o facto de cada um de nós ser mais um precário, mais um desempregado, mais um jovem, mais um reformado que quer ter uma vida digna e não pode. Cada um de nós é parte da realidade que Passos Coelho tenta esconder todos os dias ao dizer que o país está melhor apesar das suas pessoas não estarem melhores. Nós somos a prova daquilo que Passos Coelho e o governo de Passos Coelho tenta esconder. Mas não é só a consciência daquilo que somos, a consciência da nossa condição, da realidade que somos, da maioria que representamos, que nos traz aqui. O que nos traz aqui hoje, o que nos une, o que é a cola que há entre nós, é a vontade de mudar, é a determinação em mudar e é a experiência para mudar. E por isso, entre nós, onde havia um precário, há também um dirigente de movimentos de precários. Entre nós, onde havia um reformado, há também um dirigente da Associação de Reformados que luta pelos direitos dos pensionistas e dos aposentados. Entre nós, onde havia um imigrante, há um ativista de solidariedade imigrante e de quem luta pelos direitos dos imigrantes. Entre nós, onde havia uma mulher, há uma feminista e há quem lute pela libertação da Palestina, porque não nos esquecemos que os direitos dos palestinianos também são os nossos direitos e também é o nosso programa político. Entre nós, onde havia trabalhadores, há sindicalistas, há lutadores, há ativistas, há quem não desiste. E o que nos une é a vontade de estar neste país, é não querermos desistir de sair e de lutar por este país, mas também é a certeza que estamos a ser mal governados. Estamos a ser mal governados. Porque se fôssemos bem governados, seria impossível, como o Pedro Filipe já disse, que pudéssemos assistir a pessoas pobres, imigrantes, serem expulsas de madrugada das suas casas no bairro de Santa Filomena, ao mesmo tempo que passeamos por Lisboa e vemos pulularem os hotéis de luxo, que vemos crescerem os prédios abandonados e que vemos também os fundos imobiliários especulativos a pagar metade do IMI do que paga qualquer família neste país. Se isto não fosse assim, seria a prova que estávamos a ser bem governados, mas não estamos. A prova que estamos a ser mal governados é quando olhamos para as filas dos centros de emprego, dos centros de desemprego, e vemos centenas de pessoas a ir carimbar o seu papel para provar que querem encontrar um emprego, como se encontrar um emprego não fosse um dever do governo, não fosse um dever da sociedade, garantir o emprego a quem dele precisa. Se não estivéssemos a ser mal governados, não seria possível a EDP, uma empresa que lucra 1.000 milhões ao ano, contratar alguns de nós precários por 500 euros ao mês. Não seria possível, não seria sequer legal. Se nós não estivéssemos a ser mal governados, não seria possível fazer o que estão a fazer aos transportes públicos em Lisboa e o que fizeram nos últimos anos, em que diminuíram a qualidade. A linha verde anda à pinha porque não tem as carruagens suficientes. Não há carreiras para chegar aos bairros mais isolados, onde ninguém vê, onde ninguém quer saber, onde ninguém denuncia. Ali também não chega a Carris, como não chega ao Olhar do Mundo. O aumento dos preços, que hoje faz com que uma família que mora em Sintra, mora em Cascais, mora nos subúrbios de Lisboa, gaste mais de 1/4 do seu rendimento para conseguir sustentar
obrigar uma pessoa que trabalha ou 2 filhos na escola a deslocarem-se para Lisboa todos os dias com um salário mínimo ou com 2 salários mínimos. Má governação é ter pessoas que foram deslocadas para bairros sociais no interior do concelho de Cascais ou que estão em Loures, que não têm dinheiro, muitas vezes não têm subsídio de desemprego, nem ganham o salário mínimo, mas a quem é exigido que paguem 5 euros para se deslocarem até Lisboa. Vejam lá o luxo que é sair do teu bairro e teres o direito a deslocar-te até Lisboa e pagar 5 euros por essa viagem. E isto tudo para quê? Para quê esta destruição do serviço de transportes públicos de que Lisboa tanto precisa? Para entregar a privados. É isso que vão fazer, privatizar os sistemas públicos de transportes em Lisboa. E nós temos o dever e o direito de perguntar, mas pagamos menos? É mais barato tudo isto que vamos entregar a privados? Não, não é. Pagamos com isolamento, pagamos com a exclusão social, pagamos com a destruição do ambiente, pagamos preços mais caros e, vejam só, pagamos a dívida, porque ela fica no Estado e será paga por todos os nossos impostos. Tudo isto para dar um sistema de transportes limpinho a um consórcio privado. Se isto não é má governação, o que é má governação? A maior prova que estamos a ser mal governados é o facto de termos um governo que só se elegeu com falsas promessas, volta a fazer falsas promessas para se eleger e está de tal forma a precisar de esconder a realidade que entra na tendência para manipular os dados, para esconder os dados do desemprego. Até o secretário de Estado, Bruno Maçães, acha que deve discutir com o Financial Times sobre qual é, de facto, o desemprego em Portugal, porque não concorda com as comparações que o Financial Times faz, porque só o governo é que sabe e tem o direito de medir o desemprego, caso contrário, seria uma chatice. A realidade ficaria à vista e saberíamos que este governo destruiu muito mais emprego do que criou emprego. A verdade e aquilo que nos une é que sabemos que Portugal é hoje um país mal governado. É, como se diz na minha terra, um país mal empregado. É um país que foi abandonado pelas políticas de austeridade. E não vale a pena pensarmos, ou não devemos pensar, que é por ignorância ou que é por incompetência que o fazem. Quem nos governa acha mesmo que o Estado Social é o que sobra quando acabamos de pagar os juros da dívida pública. Acha mesmo que a saúde pública é o que sobra quando pagamos as rendas das PPP. Acha mesmo que a educação é o que sobra depois de termos distribuído as rendas a todos os grupos económicos que passaram os últimos anos a alimentar-se dos nossos impostos, a alimentar-se daquilo que levou décadas a construir. Este governo, as pessoas que nos governam, acham mesmo que os pobres são os degraus da escada que conduz os ricos aos céus. Acha mesmo, como diria Nuno Bragança, que os pobres são a garantia físico-química da salvação dos ricos e por isso tem uma atitude caritativa em relação aos pobres e por isso condena os pobres à pobreza sem querer nunca uma política de emancipação, uma política de segurança social, uma política que permita às pessoas ascenderem e querem ter dignidade na sua vida, a dignidade para poder ter um trabalho, para poder gerir o seu dinheiro, para poder gerir o seu futuro. Este governo e quem nos governa acha mesmo e tem mesmo a arrogância de entender que pode vender aquilo que é nosso, que foi construído pelos nossos pais, com os nossos impostos, em benefício, seu benefício próprio, em benefício de um punhado de interesses financeiros, dos seus amigos dos escritórios de advogados e dos seus amigos das consultoras financeiras. Eles acham mesmo que podem fazer isto e não é por ignorância e não é por incompetência. Mas se esta análise do passado não nos permitir perceber quem ganhou com estes anos, quem ganhou com esta governação, para que é que ela serviu. Então vamos ver os resultados da crise, vamos olhar para os números da crise. 2014 e 2013, mais 10 mil milionários em Portugal. De onde é que vem tanto milionário em Portugal, com tanta pobreza, tanta austeridade? Como é que é possível que um país que aumenta a pobreza, que aumenta o desemprego, consiga criar 10 mil milionários no ano? E a resposta é simples. É que 10% da população portuguesa gera 60% da riqueza portuguesa. E isso quer dizer que os outros 90% da população portuguesa têm que se arranjar para dividir os 40% que faltam. E aqui está a raiz do problema da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, mas também a raiz da solução para este problema. Não é falta de dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. O problema é como é que nós distribuímos o dinheiro que temos em sociedade. É que, na verdade, sai muito mais caro pagar IPSS para dar
cantinas, almoços em cantinas sociais aos pobres, do que dar RSI, que é um rendimento que permite às pessoas sair da pobreza. É mais caro as cantinas sociais. Sai muito mais caro ao país ter mais desempregados que não pagam impostos do que ter mais pessoas empregadas nas funções sociais que fazem falta. Sai muito mais caro ao país ter a EDP a lucrar 1.000 milhões com as taxas exorbitantes que pagamos pela luz todos os meses do que ter uma política de eletricidade pública. Sai muito mais caro ao país ter todas as empresas do PSI 20 a pagar impostos fora de Portugal, enquanto se esmifram os trabalhadores em Portugal com o IRS e com o IVA, que é insuportável. O problema não é não sabemos fazer contas, o problema não é falta de dinheiro. O problema é que as contas estão ao contrário e é preciso inverter as contas que estão a ser feitas e essa é a proposta do Bloco de Esquerda. O que propomos e o que temos para vos apresentar, e este é o terceiro e último ponto que vos quero trazer aqui, é não uma ideia de alternância, não uma ideia que se mudarmos uma cara e um nome, a política gira tão depressa que nem somos capazes de distinguir quem está no poder, porque as políticas sabem todas ao mesmo, sentem todas ao mesmo, têm todas o mesmo aspecto. O que queremos propor é uma alternativa de facto. Uma alternativa alicerçada numa ideia radical, devo-vos dizer, espero que estejam preparados para ela. Uma ideia de que um país que defende as suas pessoas, um país que defende educação pública, saúde universal, um país que não quer ter precariedade, um país que quer ter leis do trabalho que protejam os seus trabalhadores, um país que quer ter investimento público e quer respeitar direitos humanos, é um país socialmente, economicamente e financeiramente mais viável. Esta é a nossa ideia radical. Um país que respeita e que dignifica a sua população é sempre um país mais viável. E vocês vão perguntar, com toda a razão, muito bem, mas como é que vocês conseguem pagar 60.000 milhões de euros nos próximos 5 anos de juros especulativos e, ao mesmo tempo, pagar subsídio de desemprego a todas as pessoas que dele precisam? E nós respondemos, não podemos. Não podemos. E por isso escolhemos pagar o subsídio de desemprego, porque entre pagar dinheiro a mercados financeiros e a bancos que especularam contra a dívida pública que irá sair do país e que nunca se reproduzirá internamente em direitos sociais, em consumo, em uma política digna, uma vida digna, nós escolhemos a vida digna e o subsídio de desemprego. E vocês vão perguntar... como é que é possível continuar a descer o IRC, que é o Imposto sobre os Lucros das Grandes Empresas, continuar a dar benefícios fiscais aos bancos, continuar a salvar bancos a cada ano, sempre que um se lembra de falir? Como é que é possível fazer isto e, ao mesmo tempo, descer o IRS e descer o IVA, que são os impostos que as pessoas, que os trabalhadores pagam? E nós respondemos, não é possível. Não é possível. A única forma de podermos descer o IRS, dar dinheiro a quem precisa, a quem trabalha, é obrigar quem não trabalha, quem não faz nada de produtivo, quem vive da especulação, a pagar os impostos que devem pagar e que hoje não pagam. E por isso dizemos, não é possível. E vocês vão perguntar, finalmente, como é que é possível ter uma política industrial, uma política económica direcionada para a economia, para criar emprego em setores que nós reconhecemos que são importantes para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, não ter qualquer controle sobre a banca, e, ao mesmo tempo, privatizar a EMF, que é a empresa industrial que faz a manutenção da ferrovia, e, ao mesmo tempo, privatizar a TAP, e, ao mesmo tempo, privatizar a EDP, e, ao mesmo tempo, privatizar a REN. Como é que isto se compatibiliza? É possível? Não, não é possível. Não é possível ter uma política industrial, uma política de desenvolvimento, sem ter recursos, capacidade e instrumentos para a fazer. E nós, baseados nestas escolhas, olhamos para todas elas e perguntamos, então, afinal, qual é o projeto de país mais viável? É o projeto de 60.000 milhões em 5 anos para pagar a especulação ou é o de pagar subsídio de desemprego? É o projeto de dar benefícios fiscais a bancos e a especuladores ou é o projeto de descer o IRC e descer o IVA? É o projeto de ter uma política industrial e desenvolvimento do país ou é o projeto de deixar a banca andar à solta como quer, a investir como quer e privatizar as empresas que são estratégicas do país por um punhado de interesses financeiros? Qual é o projeto mais viável? O projeto mais viável é aquele que o Bloco de Esquerda defende. É o projeto que faz com que consigamos tomar o futuro das nossas mãos, ter algum controle sobre o país queremos construir. E quero terminar para vos dizer que as escolhas que vos apresentamos aqui, que acabei de enumerar, não são escolhas fáceis. O caminho é duro, mas existe. E o caminho tem uma certeza. Apesar de todas as escolhas que vos propomos serem escolhas duras, apesar do debate que temos a fazer ser um debate sério, e queremos fazê-lo com toda a seriedade, uma coisa podemos garantir. Nós não queremos, e o caminho que propomos não passará
por sermos uma colónia da Goldman Sachs, por sermos uma colónia do Ministro das Finanças alemão, por sermos uma colónia da Comissão Europeia, por sermos uma colónia de qualquer interesse que não o do povo português. Porque é na dignidade de um povo que se constrói um projeto de futuro e é isso, sobretudo, que nos une aqui. E não queria ir embora sem deixar uma nota que também me parece importante. Aventureirismo, irrealismo perigoso e aventureirismo perigoso é o de quem acha, como Pedro Passos Coelho e como este governo, que um país de futuro se constrói sob a humilhação de um povo, que se constrói sem perspectivas, que se constrói com a pobreza, que se constrói com a precariedade. Isso é realismo, isso é aventureirismo e isso é uma ideia perigosa. Nós, aqui, os 10 que aqui estamos e todos os outros que compõem a lista, somos a realidade que não desiste. Temos um projeto, é esse o projeto que vos apresentamos hoje e é o projeto ao qual vos convidamos a juntarem-se a nós. Muito obrigada.